Sigo essa rotina mesmo que ela não se inicie no horário desejado. Eu sempre tive muita dificuldade e até hoje é uma das minhas maiores dificuldades essa questão de seguir rotina. Seguir uma rotina em que existam horários muito bem estabelecidos, sabe? Acordar a tal hora, fazer isso, fazer aquilo, sabe? Desde a hora de levantar até a hora de dormir. Então, eu tenho essa dificuldade. Até hoje, na verdade, eu tenho muito essa dificuldade de conseguir manter os horários, né? Tudo certinho, tudo encaixando. E por que eu quis trazer sobre essa questão de seguir a rotina, né? Mesmo que ela não se inicie na hora que você planejou? Porque por muitas vezes eu deixei de seguir alguma rotina porque eu não sou uma pessoa diurna, né? Eu vou trazer para mim, eu não sou uma pessoa diurna, eu não gosto de acordar muito cedo, de levantar muito cedo, porque eu não me sinto uma pessoa muito enérgica pela parte ali da manhã. Então, por muitas vezes eu ia dormir tarde e acordava mais tarde, e aí se eu tinha estabelecido que, nossa, eu quero levantar às 7 horas porque 8 horas eu vou fazer tal coisa. E aí eu acabava acordando 8, eu já não fazia aquilo. Eu deixava para fazer em outro momento e aí o dia se passava, eu acabava não fazendo aquelas coisas porque, enfim, né, vão se acumulando, você vai tendo outras coisas ali ao longo do dia para fazer e aí acaba que em algum momento isso vai conflitar. E aí eu tinha assistido, eu não sei se foi alguma live ou se foi algum story de alguém falando sobre isso, né? Mesmo que você não acorde na hora que você queria, ainda assim siga aquela rotina que você já tinha planejado, né? Por exemplo, se você queria acordar às 7, mas você levantou 9, então, cara, siga aquele planejamento do dia a partir dessas 9 horas que você se levantou. Por quê? Porque sempre vai ficar alguma coisa pendente para fazer. Por exemplo, se o meu plano fosse acordar e fazer um exercício físico e depois ir trabalhar. E aí eu já pule a parte do exercício físico, cara, as chances de eu fazer isso mais tarde é mínima. Porque você vai estar cansada, você já vai terminar mais tarde o trabalho, vai ter outras coisas, vão ter as desculpas que a gente coloca e aí sempre vai deixar de fazer alguma coisa. Então, para quem está buscando ter uma rotina, ter os hábitos, eu acho que é interessante pensar nessa forma, sabe? Porque não é de um dia para o outro que você consegue seguir à risca, né, uma rotina ou, nossa, agora eu vou conseguir fazer todos os hábitos que eu tô querendo fazer para minha vida, porque não é, né? Isso leva tempo e leva esforço, existe um monte de outros conjuntos aí. Então, nem todos os dias a gente vai conseguir cumprir com os horários que a gente gostaria de cumprir. Então, acho que é interessante, né, poder pensar um pouco nesse sentido de, cara, realmente, eu tô atrasada nisso aqui, mas eu não vou deixar de fazer, eu vou seguir essa ordem aqui, eu vou fazer isso aqui na ordem que eu tinha planejado. E aí depois que eu vi isso, eu disse, cara, eu vou tentar, eu vou ver, né, como é que segue isso aqui. E funcionou muito bem, porque eu sempre fazia isso, caramba, já acordei tarde, não vou conseguir fazer isso aqui agora, então já vou para aquilo ali porque é mais importante. E, cara, passava uma semana e eu não fazia, sabe, coisas que eu gostaria de fazer, porque eu já ia pro que era prioridade pro meu dia, sabe? Mas existem outras coisas ali que compõem o dia também. E aí no dia que eu vi isso, eu disse, vou tentar fazer isso hoje. Vou seguir isso aqui hoje para ver como é que funciona. E de fato, eu consegui finalizar o dia com muito mais coisas finalizadas do que seguindo, nossa, eu vou fazer logo isso aqui porque é prioridade, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar, e aí outras coisas ficavam faltando. E quando eu falo outras coisas ficaram faltando, é justamente as nossas coisas pessoais, são os nossos cuidados pessoais. Porque se você acorda e se você vê que está atrasada, o seu pensamento é, caramba, eu vou comer aqui logo para ir trabalhar, para ir fazer o que eu tenho para fazer, né, do meu trabalho. E a gente se esquece que tem outras coisas. Na minha rotina, né, a rotina que eu tento chegar, né, eu ainda não tenho 100% dessa rotina, mas o que eu espero eu quero acordar tranquila, fazer minha refeição, fazer uma leitura, já me exercitar e depois trabalhar. Justamente porque eu sei que eu vou passar longas horas ali trabalhando e eu vou ficar cansada
E a chance de eu, depois disso, eu querer sentar para fazer uma leitura, eu querer sair de casa para fazer um exercício físico, é uma barreira muito maior. Então eu preciso fazer isso antes. Por isso que eu já determinei dessa maneira. E aí, quando eu acordava tarde e eu ficava, nossa, eu já tenho que trabalhar, quando eu terminava o dia, eu não tinha feito uma leitura, às vezes eu nem tomava o café na calmaria que eu gostaria. Eu deixava de fazer todas essas coisas que agora, na verdade, gravando esse vídeo, eu tô refletindo que eram as coisas dos meus cuidados pessoais, da minha vida pessoal, que eu acabava deixando para lá porque eu priorizava outra coisa. Independente da hora que você inicia a sua rotina, siga ela. Até porque, quanto mais vezes a gente vai seguindo uma rotina, para isso se tornar um hábito fica mais fácil. Eu tinha em mente que, tipo assim, não, eu vou fazer em qualquer hora. Eu quero ter o hábito de leitura, eu vou ler qualquer hora do dia. E aí, quando eu estiver lendo várias vezes, vários dias na semana, aí depois eu escolho uma hora. É um trabalho em dobro. Você está tentando criar um hábito e aí você, não importa que momento do dia isso vai acontecer. E aí depois você vai ter um trabalho de conseguir colocar um horário nisso. E por isso que é interessante seguir a rotina todos os dias, independente do horário que ela se inicie. E vou te falar, não é fácil, não é todos os dias em que isso realmente se concretiza, mas quando eu comecei a tentar fazer isso, as chances de cumprir mais as coisas de hábitos, que eu gostaria de ter diariamente, isso foi ficando um pouco mais constante. E, inclusive, eu preciso voltar a reforçar de novo isso comigo mesmo, como eu não sou uma pessoa muito diurna, eu acabo tendo mais energia no período da tarde e noite. Então, se deixar, eu vou dormir muito tarde e, consequentemente, eu levanto um pouco mais tarde. E aí, às vezes, eu levanto e não sigo o que eu gostaria de seguir. Então, esse vídeo também serve muito para mim, para eu reforçar eu preciso voltar a fazer isso melhor, a seguir a minha rotina, independente se eu acordo 5 da manhã, 7 da manhã ou 9 da manhã, ou sei lá que horas. Mas esse foi o papo de hoje. Eu espero ter conseguido passar a ideia que estava aqui na minha cabeça e que de alguma forma isso te faça pensar e até recalcular a rota aí dos seus dias. Pelo menos tentar ver se isso funciona no seu dia, na sua vida. Porque de fato eu fiz isso e pra mim ficou bem legal, porque eu consegui cumprir algumas coisas que eu gostaria. E como eu falei, preciso voltar pra reforçar isso aqui, eu preciso manter a palavra do que eu falo aqui nos meus vídeos. E se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, considera se inscrever aqui nesse canal. Pode deixar algum comentário aqui pra gente também bater um papo. E é isso, eu espero você no próximo vídeo aqui nesse canal.